Eduardo Bolsonaro foi em missão oficial ver argentino que mentiu sobre a urna. O mesmo argentino que foi propagado pelo youtuber Monark, lá no Monark Talks, que é o programa dele. Fala, Rosiane Nogueira, fala todo mundo que está nos acompanhando. Vamos chegar em 200 pessoas, gente. Deixem likes aí e também se inscrevam no canal. Reportagem aí da Juliana Dalpiva, colunista do UOL e repórter do Clipe, e Alice Maciel e Laura Scofield, da Agência Pública. Vamos entender direitinho. Em meio ao disputado segundo turno das eleições de 2022, o deputado federal Eduardo Bolsonaro aproveitou uma missão oficial a Buenos Aires para se encontrar com o argentino Fernando Serimedo, que se apresenta como consultor político. Depois da derrota de Jair Bolsonaro para Lula, Serimedo fez um vídeo no YouTube com informações falsas sobre as urnas eletrônicas, ajudando a inflamar o clima político no Brasil. Serimedo diz que agiu de forma independente para ajudar Bolsonaro e não recebeu nada por isso, mas Eduardo fez pagamentos a um funcionário de uma das empresas de Serimedo para trabalhar na campanha de reeleição do deputado no mesmo período. Olha aí o conflito de interesse, gente. O salário do Eduardo Bolsonaro é dinheiro público. Tá indo para pagar fábrica de fake news na Argentina? É isso mesmo? Vamos lá. É o que revela a investigação Mercenários Digitais, que busca rastrear o negócio da desinformação na América Latina e detalha o papel de Serimedo na divulgação de notícias falsas em campanhas de extrema-direita no continente. O projeto é uma parceria do UOL, Agência Pública e outros 19 veículos de comunicação latino-americanos, 4 organizações especializadas em investigação digital e alunos de um curso de mestrado na Columbia University, sobre a liderança do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, o CLIP. Vocês viram o teaser aqui na Folha Democrata. Eduardo Bolsonaro nunca divulgou publicamente o caráter oficial da viagem ou com quem foi se encontrar na Argentina. Os detalhes tampouco constam na sua prestação de contas do Portal da Transparência na Câmara dos Deputados. No entanto, um documento do Itamaraty, obtido pela Aliança Jornalística, revela que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Câmara deram apoio institucional à viagem em plena campanha de 2022. Procurado por meio de seus advogados, Eduardo Bolsonaro não retornou os contatos feitos pela reportagem. Esse daqui é a viagem aqui internacional que o Eduardo fez. Telegrama do Ministério das Relações Exteriores, que pede à Embaixada Brasileira de Buenos Aires auxílio o deputado que estava em viagem oficial. Eduardo Bolsonaro, porém, fez vídeos para a campanha do pai, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A visita de Eduardo ao país vizinho foi comunicada à Embaixada do Brasil na Argentina em ofício em 10 de outubro do ano passado, pela Secretaria de Relações de Estado de Relações Exteriores. Classificado como muito urgente, o documento relatou a missão oficial do filho do então presidente Jair Bolsonaro a Buenos Aires para participar do ciclo de atividades para a difusão das ideias de liberdade, entre os dias 12 e 15 de outubro. Publicamente, porém, Eduardo omitiu informações sobre a missão oficial. Segundo informações do Legislativo, Eduardo viajou à Argentina com o objetivo de estreitar laços para alcançar o crescimento econômico sustentado da região. Mas não foi bem isso que o deputado fez no país vizinho. Eduardo cumpriu plenamente uma agenda eleitoral. Ele viajou à Argentina acompanhado de Giovanni La Rosa, correspondente no Brasil do portal La Derecha Diário, veículo que pertence a Serimedo. A reportagem conseguiu identificar nas contas prestadas no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que La Rosa recebeu o dinheiro da campanha de 2022 de Eduardo Bolsonaro. Foi possível rastrear pelo menos R$ 3.900 em pagamentos. Olha aí, ó. Contratado Giovanni La Rosa, e aí tem um apoio de R$ 3.900 em pagamentos da campanha do Eduardo Bolsonaro. Cópia do contrato de serviços de Giovanni La Rosa para a campanha de Eduardo Bolsonaro. Gente, ler essa matéria aqui, trazer essas informações é muito necessária. Quase 150 pessoas aqui nos acompanhando. Pinguem superchats, a gente precisa muito da ajuda de vocês para manter as atividades da Folha Democrata. É muito importante aqui que vocês valorizem o nosso jornalismo, a nossa análise, sempre com independência e financiada por vocês aqui do nosso público. Vou curtindo, vou compartilhando, queridos. Foi também
pelo La Direita Diário que Cerimedo, no dia 4 de novembro, após a derrota de Jair Bolsonaro, transmitiu um vídeo ao vivo, visto por mais de 400 mil pessoas, no qual divulgou um suposto dossiê com informações falsas sobre as eleições. A mensagem desmentida pelo TSE foi amplamente divulgada pelos aliados do ex-presidente para levantar suspeitas sobre os resultados. O material reforçou o discurso golpista de Jair Bolsonaro, que ao longo do seu mandato tentou desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Em 30 de junho de 2023, o TSE declarou o ex-presidente inelegível por 8 anos. Cerimedo já havia dito em entrevistas à mídia argentina que havia trabalhado na campanha de Jair Bolsonaro em 2018, mas ele afirmou que sua participação no vídeo de 4 de novembro de 2022 foi espontânea. Obrigado aqui, querida. Deixa eu ver aqui. Olha só, nossa querida Valentim Perucci transformou o canal dos Amigos Amorim em membro aqui da Folha Democrata. Espero que vocês curtam aí o nosso vídeo de jornalismo básico para vocês estudarem e estudarem novamente e entenderem mais a respeito de tudo que está rolando. Não esqueçam, pinguem superchats, que é muito necessário para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus queridos. Eu sou um herói para metade do país, diz o Cerimedo. Eles me chamam de argentino mais amado do Brasil. Disse com orgulho durante uma entrevista de 2 horas por videochamada a esta aliança jornalística, que é a reportagem do UOL e desse consórcio. O consultor político negou ter sido contratado pela campanha de Bolsonaro para fazer a transmissão ao vivo. Ele disse que foi abordado por um amigo que é um estudioso do Brasil e é um fã de Bolsonaro, que suspeitava de erros na contagem dos votos. Nem os militares nem ninguém do partido me contatou antes da transmissão. Eu não conseguia nem falar com o Eduardo, disse ele, apesar de já terem estado juntos semanas antes. Ele também negou ter recebido dinheiro pelo vídeo. Promotor de desinformação diz que só um dos seus veículos faz travessuras. Parece que espalhar notícias falsas é parte do papel de Fernando Cerimedo. O portal de notícias La Direita Diário, que faz parte do grupo Madeiro Mídia é de ferrar, né? É uma forma de fazer isso. Essa investigação transnacional identificou que o consultor político usou estratégias semelhantes no Brasil, na Argentina e no Chile. O argentino também é dono da Numen Publicidade, definida como agência de publicidade de marketing digital que usa bots e milhares de trolls em campanhas negativas contra adversários, segundo disse o empresário em entrevista ao jornal La Nación. O site da Numen informa que prestou consultoria política a 50 campanhas eleitorais na América Latina e nos Estados Unidos, utilizando recursos tecnológicos exclusivos para o posicionamento e comunicação de candidatos e governos, gestão e leitura da opinião pública. Lá também consta que a firma tem escritórios em Buenos Aires, Santiago do Chile e São Paulo. A reportagem, porém, não identificou nenhuma empresa em nome de Cerimedo e seus sócios no Brasil. Print da página da empresa Numen no Facebook, indicando escritórios em outros países. No entanto, eles não foram localizados pelo projeto Mercenários Digitais. Apesar de terem sido descobertas as mentiras publicadas no La Direita Diário, o consultor nega ser produtor de fake news. Chamar-nos de desinformadores em série por 2 ou 3 bobagens é a única maneira de chegarem até nós. Sou contra as fake news, disse ele. La Direita Diário é o único dos meus veículos que faz travessuras, afirmou ele. O que Eduardo Bolsonaro fez na Argentina? O Eduardo, o filho 03 do ex-presidente Bolsonaro, desembarcou na capital argentina no dia 12 de outubro, onde ficou até o dia 15, 2 semanas antes das eleições. Nesse período, se reuniu com lideranças de extrema-direita no país, deu entrevistas à mídia local e gravou 4 vídeos para a campanha do pai, com apoio de Fernando Cerimedo. Tudo foi registrado pelo La Direita Diário. As imagens em Buenos Aires mostram Eduardo Bolsonaro entrevistando pessoas na rua que reclamam da inflação e mandando mensagens a favor da reeleição de Jair Bolsonaro. A estratégia era atingir eleitores indecisos com o discurso de que o Brasil estaria em uma crise econômica semelhante à da Argentina, caso Lula fosse eleito. O país terminou 2022 com 94,8% de inflação. Seu presidente, Alberto Fernandes, é aliado político do PT. Como seria o Brasil se o presidente fosse do PT? Seria parecido com a Argentina, escreveu o deputado na legenda de um dos registros da viagem, compartilhando seu Instagram no dia 27 de outubro. Outros vídeos já haviam sido divulgados por ele em suas redes sociais nos dias 13, 15 e 16 e também foram compartilhados nas redes do La Direita Diário. Encontros para apoiar o pai
e a extrema-direita. Eduardo tentou esconder a informação de que viajava em missão oficial como representante do Brasil. A agenda do deputado na cidade, amplamente noticiada pelo Laderetia Diário, foi bem mais eleitoral. O portal informou que Eduardo se reuniu na noite do dia 13 com lideranças de direita do país, com o objetivo de consolidar os diferentes espaços de direita e conseguir apoio comum ao maior líder de direita na região, Jair Bolsonaro. O encontro foi organizado por Fernando Serimedo e sua esposa, Natália Basil, diretora da Madeiro Mídia. Em seu último dia na Argentina, o brasileiro tomou café da manhã privado com o deputado e atual candidato à presidência Javier Milei, a deputada Vitória Villarruel e Giovanni Larosa. Segundo o Laderetia Diário noticiou à época, eles falaram sobre a importância da direita estar conectada a nível regional e como é vital que Bolsonaro fosse reeleito. Ó que gente boa aqui, todo mundo legalzinho, bacana, né? O Eduardo Bolsonaro encontra o deputado e atual candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, e a deputada Vitória Villarruel e Giovanni Larosa. Ainda segundo a nota do Laderetia Diário, foi Serimedo quem patrocinou a viagem de Eduardo ao país vizinho. O editor do portal e diretor executivo do Numen Publicidade, Ezequiel Acunha, ficou encaminhado de acompanhar e coordenar a agenda do político brasileiro, mas em entrevista ao Clipe, Serimedo negou o serviço. Ninguém nos pagou e nós não pagamos nada, disse o consultor. Em seu currículo, Acunha afirma ser uma espécie de especialista em marketing político digital, com experiência na Argentina, no Chile e no Brasil. Ele e Serimedo aparecem em um dos vídeos publicados por Eduardo Bolsonaro em Buenos Aires, na campanha para o pai. A imagem compartilhada em 13 de outubro mostra os três caminhando pelas ruas de Buenos Aires, acompanhados pela equipe de gravação. 2 dias depois, Eduardo Bolsonaro publicou outro vídeo na Argentina, no qual aparece contando várias notas de dinheiro em seu restaurante. Na legenda escreveu: pagando o almoço na Argentina, se você não quer isso para o Brasil, vote 22 em Bolsonaro. Nas postagens ele marcou os perfis de Giovanni Larosa e do Laderetia Diário. Olha lá eles juntinhos aqui. Na opinião de advogados ouvidos pela reportagem, o uso de missão oficial em viagem de campanha eleitoral pode configurar abuso de poder político. Para o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Minas Gerais, Isabela Damasceno, se percebe que o cargo havia sido utilizado, inclusive com carta de que o deputado agente político estava em uma missão institucional, quando não se localiza claramente o fato e os atos ao serviço do país em que o deputado deveria ter praticado, a missão institucional é fictícia, com claro desvio de finalidade, completou a doutora. Segundo o advogado Marcelo Wake, membro da ABRATEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, além de abuso de poder econômico, o caso pode configurar improbidade administrativa, já que houve uso da máquina pública. Fake news mantiveram bolsonaristas nas ruas. Os perfis do Laderetia Diário no Twitter, Instagram e Telegram foram suspensos pelo TSE por espalhar mentiras sobre a segurança nas eleições. Isso aconteceu depois que Fernando Serimedo divulgou uma mensagem no dia 4 de novembro pelo YouTube tentando promover a falsa tese de que houve fraude nas urnas. O vídeo ainda está disponível na plataforma Rumble, no canal de Serimedo e nos perfis de outros usuários. O compartilhamento de informações da transmissão intitulada "O Brasil foi roubado" foi um dos expedientes utilizados por políticos e influenciadores bolsonaristas para inflamar o clima pós-eleitoral no Brasil, o que culminou nos ataques golpistas de 8 de janeiro, que destruíram as sedes dos três poderes em Brasília. No vídeo, Serimedo apresenta a tese fraudulenta de que houve diferença de votos a favor de Lula entre as pesquisas que teriam sido auditadas e as mais antigas, que, segundo ele, não passaram pela auditoria. Todas as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições de 2022 foram auditadas e fiscalizadas, conforme confirmado pela Justiça Eleitoral. Após o resultado eleitoral, o Brasil registrou dezenas de bloqueios nas ruas. A desinformação ajudou a manter ativos os militantes de Bolsonaro e incentivou mais pessoas a aderirem aos atos antidemocráticos que pediam intervenção federal. Galera, estamos lendo aqui essa notícia importante. Por favor, pinguem superchats, é muito necessário para a gente manter aqui os nossos trabalhos. Reportagem muito boa da Juliana e dos repórteres aqui, parceiros de todos. Vamos seguindo aqui para todo mundo ficar bem informado. Diante das câmeras, Fernando Serimedo disse ter recebido a informação
de que corroborava as mentiras a partir de entidades privadas. É importante esclarecer que essa informação não tem nada a ver com a campanha de Bolsonaro ou com o governo. Essa informação chegou às nossas mãos por entidades privadas, disse ele. Ao fazer a live, ele se apresentou como alguém imparcial, omitindo a sua relação com Eduardo Bolsonaro e com a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele repetiu as mentiras propagadas no vídeo durante a audiência pública no Senado, convocada por Eduardo Girão, senador e aliado do ex-presidente, em 30 de novembro de 2022. Campanha de Eduardo contratou funcionário de Serimedo. A Aliança Jornalística também localizou pagamentos a Giovanni Larosa, que coordenou ações da campanha de reeleição de Eduardo em bairros da Zona Oeste de São Paulo entre os dias 12 a 30 de setembro, segundo dados da Justiça Eleitoral. Além de correspondente do La Direita Diário no Brasil, Larosa foi destaque na reportagem do portal como assessor de assuntos internacionais de Eduardo Bolsonaro. Em entrevista ao clipe, porém, Serimedo nega. Ele não foi transmitido para o La Direita Diário nem para o Eduardo Bolsonaro. Ele é um brasileiro que viaja muito e faz vídeos, ficou amigo do Eduardo e o levava para todos os lugares. De nossa parte, apenas lhe demos diárias para que ele pudesse fazer anotações sobre a campanha. Em vídeo postado por Eduardo Bolsonaro no dia 7 de outubro, Larosa aparece ao seu lado em viagem a São Paulo. Eles embarcaram em avião presidencial da FAB, Força Aérea Brasileira, no qual também viajaram Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A relação da família Bolsonaro com Larosa é anterior ao período eleitoral. Em 2021, divulgou sua visita ao Palácio do Alvorada ao levar o então presidente um alfajor. Neste mesmo ano, Larosa cobriu o La Direita Diário, o CEPAC, o Congresso Político Periódico, definido como o maior congresso conservador do país. Na ocasião, fez uma entrevista exclusiva com Jair Bolsonaro. Com 77 mil seguidores no Instagram, 26 mil no Twitter e 39 mil no TikTok, Larosa gravou vários vídeos com o Bolsonaro durante a campanha e reproduziu ataques a Lula. Ele também ajudou a espalhar desinformação e compartilhou imagens da invasão dos prédios dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro e escreveu notícias favoráveis ao ex-presidente no La Direita Diário ao longo de todo o ano de 2022. Em 2021, Giovanni Larosa também faz parte da equipe de Serimedo contratada para a campanha da Argentina Patrícia Bullrich, presidente do partido de direita Proposta Republicana. A mesma equipe trabalha hoje para Javier Milei, candidato presidencial de extrema-direita na Argentina e aliado político dos Bolsonaros, meus queridos e minhas queridas. Paralelamente, Serimedo flertava com a campanha de Donald Trump. Em 22 de março, postou uma foto no Twitter tomando um café com pessoas associadas ao Trump e disse: ótimo café da manhã de trabalho esta manhã com Carlos Dias Rosilho, principal assessor do secretário de Defesa de questões de segurança internacional do governo de Donald Trump, escreveu ele. É isso aí, gente. Mercenários digitais.